Vamos lá. Não apareceu solicitação de mais ninguém para mim, não, tá? Então, que a gente estava falando? A gente estava falando sobre o sistema ventilatório, da importância. Por que cada hora você fala de um jeito? Tem diferença? Menina, era isso que eu estava esperando vocês me perguntarem. Tem diferença sim. Por que que eu gosto? A questão não é nem gostar, mas qual é a nomenclatura correta? A nomenclatura correta é a gente falar sistema ventilatório. Porque toda a árvore brônquica, todo o sistema, árvore brônquica é a porção inferior e nós temos a porção superior. Então, nós temos a porção de condução e nós temos a porção respiratória. Na verdade, a respiração ela acontece a nível alveolar, a nível celular. Então, a gente não pode falar que é o sistema respiratório. É o sistema ventilatório, que nós fazemos a ventilação. Entenderam? Vou colocar o slide para vocês e a gente vai conversando. Eu confesso que eu estou sentindo muita falta de um quadro, gente. Eu vou tentar arrumar um quadro para eu poder fazer meus desenhos para vocês. Já estão visualizando o slide? Sim. Sim. E eu Sim? sinto falta dos seus desenhos, principalmente do joelho. Meus Coloca desenhos, um quadro aí meus atrás desenhos aí são que dá pra gente ver, espetáculos. né? Eu vou arrumar um quadro. Valquíria, dá só uma olhadinha se Isabela mandou o convite aí, se você consegue aceitar ela agora. Não tá aparecendo para mim, não. Peraí. Ó, quem pediu para entrar agora foi Daiane. Daiane, você saiu e voltou? Aí, Daiane entrou agora. Então, mas não apareceu o de Isabela. Ô, Valquíria, o meu, se eu apertar no chat, some, fica tudo branco. Caso no meio da aula, se eu te pedir para você me aceitar, é isso, tá? Tá, Pode pedir tranquilo. agora para você aceitar. Então, mas tá gravando, então não tem importância não, Tá bom, então. tá? Qualquer coisa vocês me sinalizem. Então, como eu tava falando para vocês, vocês vão ter que sobreviver sem os meus desenhos lindos e maravilhosos. Mas, como eu estava falando para vocês, a respiração, ela acontece a nível celular. Então, olha, se vocês verem nesse desenho, eu tenho todo o sistema ventilatório nessa imagem. Eu tenho as fossas nasais, eu tenho a faringe, eu tenho a laringe, eu tenho a traqueia, eu tenho toda a árvore brônquica, o pulmão. Só que, na realidade, a respiração, ela ocorre só no final da via. Toda essa parte anterior, para que ela serve? Ela serve para conduzir o ar. Vocês estão me acompanhando? Sim. Oi? Oi? Oi, eu tô. Tá? Sim. Consegui ouvir um oi. Tá. Então ela Então, acontece só nos alvéolos? É isso? isso. Mas a gente vai falar isso melhor mais para frente, tá? Então, qual é o termo correto? O termo correto é sistema ventilatório, porque é o fluxo de ar que compreende a passagem em todo o sistema de condução até a absorção e a troca gasosa, onde ocorre a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, tecnicamente falando, a respiração ela acontece dentro das células, por isso que o termo correto é sistema ventilatório e não sistema respiratório. Conseguiram entender essa diferença? Sim.
Tá, mas mais para frente eu vou continuar explicando para vocês. O início que nós temos a porção de condução, que são os órgãos tubulares que conduzem o ar expirado até a porção respiratória, onde realmente ocorre todas as trocas gasosas. Então, o que é realmente a porção de condução, né? É o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e todos os brônquios, toda a árvore brônquica. Eu me lembro que na última aula que a gente não conseguiu continuar, que a maioria dos alunos não tinha acessado, que a gente conseguiu falar sobre as funções do nariz. E teve alguém que me respondeu bonitinho, que eu não me lembro quem agora. Mas me falem de novo. Qual é a função do nariz? Filtrar, aquecer E umidificar. umidificar. Isso. Eu fiz até um vídeo e postei, porque tem um grupo no Instagram fazendo alguns vídeos, um grupo de profissionais nesse tempo agora de pandemia, e eu combinei com eles de dar dicas sobre a parte respiratória, que eu tenho especialização em UTI, né? Não quero trabalhar nessa área não, mas vamos lá. Então por que é tão importante o respirar pelo nariz e não respirar pela boca? Quando eu respiro pelo nariz, o meu nariz funciona como um filtro. Então esse ar ele vai chegar aquecido, ele vai chegar umidificado, ele vai chegar um ar limpo. Por exemplo, quem nunca foi num lugar com muita poeira, numa roça, no motocross, e quando chega a casa o nariz está como? Gente, tem alguém aí? Cheio de terra. Sim, estamos aqui. Então, como que o nariz chega? O nariz chega cheio de terra, a mucosa fica aquela secreção Escura. escura, amarelada. O que o nosso nariz fez? Ele segurou aquelas impurezas para poder filtrar para o pulmão, né? Então, é muito importante que a respiração ela seja a nível de nariz, que a gente inspire pelo nariz. Então, a inspiração ela tem que ser feita pelo nariz e a expiração, que é a exalação, pela boca. E o sistema ventilatório, ele é distribuído em via aérea superior e via aérea inferior. Isso também é importante quando nós falamos, vocês são futuros enfermeiros, né? Vocês são enfermeiros. Então, quando a gente fala de alguma patologia de via aérea superior, o que a gente está se referindo? Está se referindo a fossas nasais, a boca, que compreende a orofaringe, a faringe e a laringe. Quando eu digo que é uma infecção de via aérea inferior, é porque já pegou traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. O que acontece no caso do COVID? O COVID, deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. Voltando a essa imagem aqui. O que o COVID faz? Ele penetra na via aérea superior. Depois a gente vai falar melhor dele, tá? Ele faz uma agressão nessas células. Eu sei que vocês já devem estar cansados de falar sobre isso. Mas ele... Deixa eu voltar aqui, que eu quero ver vocês. Isso. Estão me vendo agora? Sim. Então, o que ele faz? Eu acredito que todos vocês já estejam por dentro disso, mas é bom a gente ressaltar. Quando ele entra na mucosa do nariz, que é a via aérea superior, ele coloca o material genético dentro das nossas células. Então, ele começa a se reproduzir com as nossas próprias células. E fica difícil para o nosso organismo entender qual é o agente invasor e qual é a nossa célula. Valquíria, só um minutinho. Joana tá pedindo para você aceitar ela aí, por favor. Não está aparecendo para mim, não. Tá, eu vou avisar aqui. Tá?
Quando a solicitação entra, o programa na mesma hora ele me sinaliza. Fala com ela para ela tentar voltar tudo no link e ingressar na aula. Tá, tô falando com ela aqui. Pode continuar, desculpa te interromper. Tranquilo. Então, eu vou voltar, eu vim trazer uma imagem aqui para vocês. Por exemplo, no caso da rinite. A rinite, ela é uma inflamação em toda a mucosa das fossas nasais, mas ela fica localizada. Tá dando eco. O que o COVID faz? Ele entra nessa mucosa e ele começa a se multiplicar, a se dividir usando as nossas próprias células. E ele começa a invadir todo o sistema ventilatório. E fica difícil do nosso organismo conseguir se defender desse agente. Por quê? Porque o nosso organismo entende que são as nossas próprias células. Estão conseguindo ver o slide aqui? Não, o slide Agora não. Sumiu? Pra mim sumiu. Só tá aparecendo você agora. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Se Agora quiser, apareceu. pode deixar direto no slide, porque aparece o slide em cima e aparece a sua imagem embaixo. Pelo menos pra mim aparece assim. Tá aparecendo para todo mundo assim? Não, pra mim só aparece o slide. Só aparece um ou outro. Pra mim sempre apareceu os dois, sempre aparece os dois. Eu consigo ver você embaixo e o slide em Shirley cima. chegou, olha só, tá vendo? Shirley chegou e Isabela não apareceu para mim. Acabei de aceitar a Shirley. Isabela chegou aqui em casa, ela tá aqui já. Ah, tá. Mas o convite aqui, a solicitação, por exemplo, eu acabei de aceitar a Shirley e a solicitação dela não veio. Ela desistiu e veio pra cá, a casa dela é pertinho aqui da minha. Ah, então tá ótimo. Então vamos continuar. Estão vendo o slide? Sim. Sim. Então, o que acontece com esse vírus? Ele ataca a via aérea superior, que nós já falamos aqui nesse slide. Eu vou arrumar um quadro só para eu poder não precisar ficar voltando. Então, ele entra na via aérea superior e ele vai atacando todo o sistema ventilatório até chegar a nível alveolar. Mas depois a gente vai continuar falando melhor sobre isso. Nós já falamos da importância do nariz. Principalmente vocês que vão entrar com a administração de medicação, por que é tão importante a gente conseguir entender essa relação de mucosa? A absorção de medicamentos a nível de mucosa é uma absorção que ela acontece muito mais rápido. Se vocês pararem para pensar, nós temos a medicação nasal, aqueles sprays à base de corticoide, ao invés de ingerir, o paciente apenas borrifa a medicação. Nós temos, por exemplo, quando tem uma criança com febre, um bebê, o que às vezes os médicos recomendam? Colocar supositório, não é? Estão me ouvindo? Ixi, eu não sabia disso, não. As crianças com gripada, bota supositório, é isso? Sim, criança geralmente é supositório porque ela tem dificuldade de tomar remédio também, né? Você, por exemplo, às vezes você precisa abaixar a febre de uma criança e está uma febre persistente. E você está dando medicação via oral e a criança não aceita aquela medicação. Muitos médicos prescrevem o supositório.
um antitérmico, por exemplo. Por que isso? Porque nós temos a região de mucosa, a mucosa anal, a mucosa da boca, a mucosa do nariz. A absorção de medicamentos a nível de mucosa, ela é muito mais rápida. Por exemplo, a medicação sublingual, o efeito dela é muito mais rápido do que a medicação via oral. Quando tem uma pessoa hipertensa que chega no pronto-socorro, uma das primeiras coisas que o médico faz é fazer o quê? Colocar uma medicação sublingual. Por quê? Por causa dessa absorção. A absorção ela é muito maior. Conseguiram entender? Eu entendi. Entendeu? E no caso também das infecções de vias aéreas superiores, nós temos a sinusite. Então, quais são os seios frontais? Quais são os seios, né? Seios da face. Nós temos os seios frontais, os seios etimoidais, os seios esfenoidais e os seios maxilares. Só que é mais comum a sinusite ocorrer no seio frontal e no seio maxilar. Mas isso não quer dizer que ela não vai ocorrer no seio etimoidal e no seio esfenoidal. Existem algumas pessoas que a sinusite ela fica tão intensa, que ela compromete todos os seios da face. Vocês estão conseguindo visualizar essa imagem? Então, sim. Sim. Tá? Então, esse tipo de sinusite, ela começou num local pequeno, ela começou um processo inflamatório pequeno, por exemplo, em seios maxilares, e a pessoa não foi tratando, e ela pode evoluir para uma sinusite em todos os seios. E se essa sinusite, gente, voltando, não é uma aula de patologia, nem fisiopatologia, mas como é anatomia clínica, é importante vocês saberem para que a gente precisa aprender isso, para vocês começarem a fazer essa correlação quando vocês forem trabalhar, tá? E muitos pacientes, eles não tratam direito, e às vezes esse muco, ele cria uma cápsula e pode formar cistos. E esses cistos, às vezes, cistos ou pólipos, que eles só saem a nível de cirurgia. A Então, sinusite pode evoluir para meningite? pode sim. Ok. Pode sim. Inclusive, eu perdi um amigo agora Eu estou tão perdida com essa questão de pandemia que eu estou perdida no tempo e no espaço. Mas o André, filho de Raquel, que faz doce, Ah, eu soube. então, o André faleceu agora, mas o André faleceu foi um infarto. Mas a patologia inicial do André foi uma sinusite, que depois ela evoluiu para uma meningite, que aí essa meningite atacou todo o sistema neurológico dele, ele ficou cego, ele ficou hemiplégico, uma série de doenças associadas. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Então, às vezes, uma coisinha mínima, se a gente deixar, ela pode virar uma coisa muito grande. Por isso que a gente estava conversando, Maia, em relação à mão do seu pai, daquela ferida. Tem que ter muito cuidado para essa ferida não aumentar, não gerar um processo infeccioso muito grande, e daqui a pouco essa infecção vai virar uma sepse. Isso não vai acontecer, entendeu? Porque vocês estão tomando todos os cuidados, mas é importante, porque eu já vi o paciente perder a perna por causa de uma unha que começou a infeccionar, o paciente era diabético e tinha uma série de comorbidades, e daqui a pouco o paciente parou de fazer fisioterapia, ficou em casa, começou a evoluir para um monte de complicação. Piorando. E o filho veio me dizer que eles tiveram que enterrar a perna do pai. Né? Então,
Gente, o de vocês também Também? ficou ruim aí. O meu ficou aqui, não tô escutando ninguém. Eu não tô escutando o professor, não, só escuta aí vocês aí. O dela eu acho que saiu também, cara. Ela até Acabou de saiu sair. já. Não, deixa eu te Saiu. falar. Tá, também. Estão falando Na aqui no casa grupo de que Camila faltou também luz, faltou. não São Fidélis. Faltou luz em São Fidélis. Ih, aqui em Cambuci a luz chegou, dá uma piscada, foi na hora que ela parou mesmo. Não, aqui em casa não piscou, não. Aqui em casa tá com luz, mas lá em São Fidélis faltou luz. Agora vamos esperar, né, pra ver que hora que vai voltar. Mas eu acredito que vai cancelar a aula. Aqui Ah, tá em casa tranquilo. voltou. Deu só uma piscada só. Aham, eu vou Aqui em sair. casa, Depois eu ver. aqui em Cambuci deu essa piscada e foi na hora que travou o dela ali, travou geral. Agora, gente, vamos voltar todo mundo, que a live de Bruno e Marrone já tá começando daqui a pouco. Tem a de Périx também, cara. A de Périx é agora. Faltou luz pra vocês aí também? Faltou. Caraca, que merda. Bosta. Falta só a Valkyria, né? Nem ela tá aparecendo aqui mais no sistema. Mas ela tem que estar aqui, né? Porque aceitou pra gente votar. Faltou luz doideira. aí? Faltou. Cancela a aula, gente. Melhor, tá dando merda já. Ó, gente, vai ter live do Bruno Marrone agora, gente. Vai Vamos cancelar vai isso. Tira esse Rapaz. velho bebum de dentro de você. Esse- Ontem na turma do meu irmão, tinha gente assistindo aula e vendo a live da Maria Mendonça. E ainda com gin tônica do lado dele. Ah, que maravilha. O aula tá vendo tão bem. Tá bom demais pra ser verdade. Ai, achei que ia fluir igual a de ontem. Igual a de Janaína. Aí Valkyria falou ali agora no chat, ó, que ela tá sem Oi, luz na gente. dela. Faltou luz na minha Voltou. casa. Só na Voltou. sua não. Em todo lugar. Ah, é? Uhum. Olha, eu tô no alto da serra, faltou luz também. Caramba. Bom, vou ter que aceitar todo mundo. Vocês faltou a luz também, né? Faltou. Aqui em Aí casa eu- não. Não? Ah, você tá Ele tá em Campos. em campo, Aqui em Cambuci também não faltou, não. Cambuci Engraçado faltou. você, Andrielson. Ó, começa não, hein? Não começa, dona Mayra. Cheguei, hein? Então, gente, pede para quem desconectou, pede para chamar de novo aí para a gente continuar. Espero que a luz, que a energia continue, né? Poxa, Eu tenho a bateria do notebook, mas a internet cai, eu fico sem a conectar. internet cai. A minha voltou nesse instante, a internet. Aí eu tentei fazer pelo celular, mas aí a internet da Vivo não funcionou. Então, todo mundo voltou? Uhum. Sim. Pode tocar o barco. Então vamos lá, vamos tocar o barco. Tá Gostei. com... Tem mais gente pedindo pra entrar ainda. A Bianca tava pedindo pra aceitar ela. Mas não tá aparecendo para mim, não. Tá, vou avisar ela. Mas tá gravando.
Não se preocupem. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, a gente só não consegue ver Então. você agora. Tá aparecendo aqui. Tá, mas aí tá aparecendo o slide, já é um avanço. Eu coloquei bastante imagem, como não dá para fazer os meus desenhos, tem bastante imagem para que vocês consigam visualizar. Então, eu tenho essa mucosa inflamada, que se ela não for tratada, ela vai voltar àquela imagem anterior. E isso pode evoluir para uma série de complicações, como a gente estava falando anteriormente. Saindo do nariz, de vias aéreas superiores. Ah, gente, outra coisa aqui. Olha aqui que legal. Quando um paciente tem um desvio de septo, estão vendo a divisão dos septos aqui? Eu tinha isso. Então, você Operei. fez cirurgia. Aham. O que acontece? Quando eu tenho um desvio, esse desvio ele pode ser tão grande que ele pode obstruir completamente a passagem do ar de um determinado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, a cirurgia é feita para poder corrigir esse desvio. Desvio de septo é a carne no nariz, popularmente falando, não? Não, desvio de septo é um problema ósseo. O popular carne no nariz é um edema na mucosa que pode tanto virar um pólipo, alguma coisa assim. Ah, sim. O desvio pode voltar com o tempo, Só se a cirurgia for mal feita. mas fora isso, não. Não. Se a cirurgia for bem feita, não volta, não. Porque você tem uma fixação óssea. Tem toda a remodelagem óssea, do calor ósseo. Eu fiquei Lembra que a gente estudou em sistema esquelético? O desvio é ósseo. Então, só se não tiver conseguido reverter de forma adequada. Eu fiquei uma semana com um splint no nariz. É bem incômodo, mas depois melhora bastante. Você consegue respirar bem melhor. Então, continuando. Vamos aproveitar enquanto a gente tem luz. Não sabe se vai faltar luz de novo. A faringe, ela é dividida em 3 partes. Nós temos a nasofaringe, que é a parte nasal, a orofaringe, que é a parte oral, e a laringofaringe, que é a parte laríngea. Então, nós temos aqui a nasofaringe, a orofaringe, que é a parte oral, e a laringofaringe, que é a nível de laringe. Na verdade, a laringe ela é um tubo de condução. O ar, a gente ainda não fez troca gasosa. Mas por que é tão responsável? Por que é tão importante a laringe também? Porque na laringe é que está presente as cordas vocais. Tem uma imagem das cordas vocais aqui, ó. Sumiu a imagem das cordas vocais. Esse cachorro é aí, Valquíria? Ou é algum aluno que está com o microfone ligado? Não, eu não tenho cachorro, não. Sou eu, desculpa. Não, mas não está me atrapalhando, não. Tá de boa. Tá? Não sei onde foi parar a imagem das cordas vocais. Mas, enfim, na laringe é que estão situadas entre a faringe e a traqueia, estão localizadas as cordas vocais. Gente, uma curiosidade. Por que o pombo de Adão, ele só aparece no homem? Não faço ideia. Também não. Por causa da testosterona. Esse crescimento, o responsável por esse crescimento é o aumento da testosterona na puberdade. Então, como o aumento da a testosterona é um hormônio que ele está maior, que ele é maior naturalmente, né, fisiologicamente, no homem do que na mulher, ele
faz com que haja uma proeminência. Se vocês podem reparar, o pescoço da mulher, ele é retinho, a ponto de que o pescoço do homem, ele tem o pomo de Adão. Por quê? Travou tudo aqui, que legal. No caso de uma autópsia, é autópsia que fala, não é? Não. Qual é o termo Você certo? falou, esqueci. Necrópsia. Isso. Tem como diferenciar só pelo pomo do Adão? Saber se é homem ou mulher? Sim. É. Sim. Valquíria, mais uma dúvida aqui. Se a mulher usar testosterona sintética, qual é o risco de aumentar? Não, aí tem um aumento, aí já é diferente. Quando a mulher ela usa testosterona sintética, ela tem um aumento não dessa parte óssea, porque a parte óssea ela está mais fixada. Quando, por exemplo, isso a gente vê, você fez fisiculturismo, né? Sim. Então, a maioria dos fisiculturistas, não vou colocar todos, mas 90% dos Todos, fisiculturistas. Valquíria. Então, falar todos Todos. é complicado, porque aí a gente não, assim, eu não posso generalizar, né? Mas vamos colocar... A maioria. Vamos colocar 90%, né? Porque 99,99. a gente deixa uma margenzinha. O que a gente vai estudar esse sistema endócrino, mas vamos fazer uma palhinha aqui. A testosterona é um hormônio que ele diferencia o homem da mulher. Então, o homem ele tem mais pelos, certo? Sim. Então, a mulher ela começa a ficar com mais pelos no corpo, só que a maioria das mulheres se depila, né? Salvo nesse momento agora de pandemia, que o negócio ficou mais complicado. Vamos nos cuidar da nossa higiene. Mas eu tenho... a voz, ela fica uma voz mais grave. E tem uma outra coisinha, que é um aumento do clítoris. Sim. Fica com um grelo gigantesco. Exatamente. Por quê? Porque não havia necessidade de falar assim, né, Mayra, que tá gravando a aula, né, Mayra? Não, mas aí pode falar, olha só, pode falar, porque quem vai assistir isso aqui são seus colegas, tá? E como eu já falei para vocês, eu dou aula para adulto, eu não dou aula para criança. Obrigada. Eu falo normalmente com vocês. Voltando lá a nível embriológico. No desenvolvimento fetal, a gente ainda não teve a diferenciação ainda do homem e da mulher. Claro, geneticamente falando, quando ocorre a fecundação, está dando um delay aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou falando e eu estou ouvindo um eco da minha própria voz. Está muito doido aqui. Deve ter alguém com o microfone ligado. Eu acho que é a internet mesmo. Vou até desligar o meu, então, se for. Não, pode deixar. Eu acho que é a internet, que no que caiu energia, a internet ficou ruim. Mas voltando. Quando ocorre a fecundação, esse embrião, automaticamente, ele geneticamente, ele já é masculino ou feminino. Eu não estou falando de identidade de gênero, não, tá, gente? Isso aí é outra história. Vamos, anatomicamente falando. Com o desenvolvimento embrionário, as gônadas, que no caso, os ovários ou os testículos, eles estão a nível abdominal. Então, quando a gente faz um ultrassom para saber o sexo do bebê, a gente só vai conseguir saber em torno de 3 meses, 4 meses. Por quê? Porque nesse momento que as gônadas elas descem. O ovário da mulher ela permanece do abdômen e o testículo do homem ele vai para a bolsa escrotal. E nesse tempo também
O pênis, ele começa a desenvolver mais, e o similar ao pênis, que é na mulher, que é o clítoris, ele se desenvolve menos por causa dos hormônios. Então, essa mulher que ela usa muita testosterona sintética, ela vai ter um aumento do clítoris por causa disso. Entendido a pergunta? Entendi. Sim, senhora, melhor impossível. Então tá. Mas nós estávamos em sistema ventilatório, né? Isso, por um endócrino. Não, mas olha só, podem perguntar, tá? É tudo assunto da aula. O fato de a gente estar abordando um assunto não quer dizer que a gente não vá conversar sobre o outro, não, tá bom? Se eu souber responder na hora, eu falo com vocês, senão a gente vê depois e continua. Mas sanada a dúvida aí? Tudo certo. Então vamos lá, gente. Qual a diferença de glote para epiglote? Existe uma diferença. A epiglote é aquela estrutura que divide o sistema respiratório do sistema digestório. Faz com que não haja a broncoaspiração. Volta lá no iniciozinho da nossa imagem. Como eu não tenho um quadro aqui, a gente volta na imagem. Cadê ela? Aqui. Então, aqui eu tenho a traqueia e aqui vocês imaginem que eu tenho o esôfago. Qual a importância da... Não tá dando para ver nada não, tá, Valquíria? O slide não tá aparecendo, não. Não? Pra mim também não tá aparecendo, não. Espera aí. Vê se agora foi. Agora foi. Foi. Vou deixar nessa tela menor, porque depois eu vou ter que adiantar o slide para onde a gente estava. Então, voltando, qual a diferença de glote para epiglote? Primeiro, vamos entender o que é epiglote. Principalmente para quem é da enfermagem, o técnico de enfermagem, é importante a gente diferenciar isso, por quê? Porque se o paciente ele tiver com uma disfunção na epiglote, a chance dele broncoaspirar é muito grande. Vocês estão conseguindo ver a imagem agora? Sim. Então, a epiglote, ela divide o sistema ventilatório e o sistema digestório, que a gente vai estudar mais para frente. Mas vocês imaginem que o esôfago ele está aqui. Se eu estou ingerindo algum alimento, eu vou fazer toda a mastigação, a salivação e tudo mais. Esse bolo alimentar ele vai descer pela orofaringe, laringofaringe e vai vir para o esôfago. Se por acaso eu tiver uma disfunção da epiglote, ele vai vir para o sistema ventilatório, ou seja, vai broncoaspirar. Só que ele só realmente acontece a broncoaspiração quando esse alimento ele vem a nível brônquico. Por que o mecanismo da tosse é tão importante? Quando o alimento ou o líquido ele entra nessa porção de condução do sistema ventilatório, existe um reflexo, que é o reflexo da tosse, que automaticamente vai gerar uma força que vai expulsar esse alimento. Se vocês, por exemplo, estiverem fazendo um home care ou um paciente estiver internado, por que o ideal é que a pessoa se alimente sentada? Porque deitada vai ficar muito mais difícil fazer esse reflexo da tosse. E a chance dele broncoaspirar vai ser muito grande. Eu me lembro que na época que eu trabalhava em UTI, como eu já disse para vocês, eu me dei carta de alforria, a gente recebeu Estão vendo a imagem? Estão me ouvindo? Uhum. Sim. A gente recebeu um paciente e ele estava com uma pneumonia, e não conseguiam descobrir, aquela pneumonia não melhorava, na época não existia Covid,
foi feito suave, foi feito vários exames e não conseguia descobrir a origem daquela pneumonia. Foi feita uma TC e naquela TC tinha uma imagem nodular, uma imagem circular. Então, a princípio, pela imagem, pensou em um carcinoma, em algum tipo de câncer, alguma coisa assim. E os médicos foram fazer uma broncoscopia. O que é a broncoscopia? É como se fosse endoscopia, só que por via aérea, e vai enfiando um caninho com uma câmera toda a árvore brônquica para poder ver o que tinha acontecido. E quando o médico fez a broncoscopia, ele colheu aquele material e adivinham o que tinha lá dentro? Um caroço de feijão. E esse feijão estava quase germinando. Meu Então, Deus. Exatamente. Então, vocês imaginem quanto Ia virar uma arvorezinha. O paciente já vinha a óbito antes, né? Então, quanto tempo que aquilo estava ali, a reação inflamatória que fez, aquilo tudo. Aí teve que... aí na própria broncoscopia, o médico foi e retirou todo o material e continuou com a medicação, enfim, o paciente melhorou. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a questão da broncoaspiração, tá? Isso é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. Principalmente a galera da enfermagem, dos técnicos, que às vezes administra dieta, ou até mesmo o próprio enfermeiro está orientando a família com relação a isso. E às vezes a debilidade é tão grande que tem que chamar uma fono para poder trabalhar toda essa musculatura para o paciente conseguir deglutir de novo. E a diferença da epiglote para a glote é que a epiglote ela faz essa separação do sistema ventilatório do sistema digestório, a ponto que a glote é a região compreendida que fica entre as duas pregas vocais. Então, eu tenho uma prega vocal e tenho outra prega vocal. Esse espacinho é a glote. Então, epiglote é uma coisa e glote é outra. Beleza? Show. Show? Então, chegamos na traqueia. Na traqueia, eu tenho a troca gasosa? Ainda não. Qual a função da traqueia? Continua sendo um tubo de condução. Exatamente. A traqueia, ela tem uma cartilagem em tipo em C. Algumas pessoas falam U, algumas pessoas falam C, mas o sistema é o mesmo, é como se fosse uma ferradurinha. Na região anterior, eu tenho esses anéis cartilaginosos, e na região posterior, a região dorsal, é de musculatura lisa. Entre esses anéis, eu tenho espaço entre esses anéis. Por que é tão importante eu reconhecer esses espaços entre os anéis? Principalmente agora nessa época de Covid, por causa da traqueostomia. A traqueostomia, ela é realizada entre um anel e outro, nesse espacinho aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Uhum. Sim. Ó, eu tenho uma imagem aqui boa beça dela. E como eu consigo medir esses espaços na hora de fazer a traqueostomia, fazer o procedimento? Pelo ióide. Mas a gente não faz nada disso. Não, o enfermeiro não faz. Quem faz a traqueostomia é o médico. Mas eu vejo pelo ocioide. Tá? Mas entubar a gente pode, não pode? Não, que eu saiba, não. A minha professora no técnico, ela já fez. Isso aí, deixa eu voltar aqui a imagem para eu ver vocês. Isso é meio relativo. Por quê? Depende do seu nível de especialização, tá? Eu tenho especialização em ventilação. Oi? Alô? Oi? Daiane tá com o Microfone ligado. Isso. Deixa eu fechar aqui o dela. Vai estudar? Pronto, já botei mudo. Então, o que eu estava falando? Ah, tá. Na minha pós,
eu aprendi a intubar, porque a minha pós foi médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Os enfermeiros também aprenderam a intubar. Mas como é um procedimento que, a nível de conselho, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, ele coloca como a traqueostomia como uma prática única e exclusivamente do médico. Mas, por exemplo, nesse tempo agora de pandemia, ou em tempos de guerra, ou em tempos de calamidade, você tem um paciente que precisa fazer esse procedimento e vocês estão lá na linha de frente, o paciente vai acabar vindo a óbito. Você sabe fazer, você vai fazer. Mas isso vai depender da sua equipe, de tudo. São casos de extrema... quando a vida da pessoa vai estar em risco. Mas a nível de conselho que tem que fazer é o médico, tá? A nível legal. Mas... Então, se a gente fizer e acontecer alguma besteira, a gente está bem prejudicado. Então, eu não posso te falar assim 100%, porque eu não sei todas as diretrizes do Conselho de Enfermagem. Mas para o Conselho de Fisioterapia, não poderia. Mas eu fiz a minha residência no hospital no Rio, que o fisioterapeuta ele tinha tanta autonomia e o enfermeiro na equipe, era uma equipe tão justinha, que estava junto há tanto tempo, que tanto o fisioterapeuta quanto o enfermeiro, às vezes eles faziam. Às vezes eles mesmos entubavam o paciente. Mas isso é um acordo da equipe, entendeu? A gente não pode entrar nesse mérito agora, porque a gente entra em legislação, e é uma série de coisas, depende muito da realidade do serviço. Mas, no caso, nesse tempo de pandemia, se acontecer alguma coisa e o paciente e o profissional souber fazer, porque o risco desse paciente vir a óbito, se a pessoa fizer errado, é um risco muito grande. Então, você tem que saber que a vida dele está na sua mão. Então, você tem que saber realmente o que você está fazendo. Mas a traqueostomia, a nível de conselho, a nível de legislação, é um procedimento cirúrgico médico. E onde ele é feito? Ele é feito geralmente no intervalo entre segunda e o terceiro espaço do anel cartilaginoso da traqueia. Tá? Por que ocorre a... Gente, eu não vou cobrar o procedimento da traqueostomia para vocês não, mas é interessante que vocês saibam como funciona. Por que às vezes a traqueostomia ela é indicada? Por exemplo, nesse tempo agora de... Gente, olha só, tudo eu vou citar o Covid, porque é o que está mais em evidência agora e é a doença do momento, então eu vou estar sempre tentando linkar, tudo bem? Mas se vocês quiserem, eu troco de doença. O que acontece? Existem protocolos, existem parâmetros. Se o paciente está em ventilação mecânica, ele está com tubo oro, tá? Ele fez aquele tubinho pela boca, ele fez uma intubação oro. Se esse paciente, ele passar de 14 dias na ventilação mecânica, é um protocolo, é um consenso. Existe um consenso. O que é consenso? O consenso é quando um grupo quando um colegiado, um grupo de estudiosos dos conselhos, eles chegam a um determinado momento de diretrizes que tem que seguir. Então, existem consensos em relação à ventilação mecânica, que nesse consenso, ele preconiza que passou de 14 dias, o paciente tem que fazer a traqueostomia para eu reduzir os níveis de lesão. O que acontece? Vocês já viram a imagem de como é uma traqueostomia? Eu não. Eu assisti a cirurgia. Já assistiu a cirurgia? Então, Já. o que acontece? Eu tenho uma cânula, tá? Que ela é introduzida.
entre o espaço das cartilagens da traqueia. Essa cânula, eu tenho a cânula aqui de tráqueo, ó. Essa cânula, ela é introduzida, fixada. Só que o que que acontece? Vamos começar primeiro pelo tubo orotraqueal. Existe uma diferença do tubo oro e do tubo endo. Por quê? Por causa do tamanho da via aérea, tá? Se vocês forem pensar na distância que esse ar vai percorrer, no tubo oro, a distância é muito, na ventilação orotraqueal, essa distância é muito maior do que da endotraqueal, concordam comigo? Gente, vocês estão aí? Uhum. Então, a nível de, a gente chama de espaço morto. Só não é um consigo ver espaço... nada. Não consigo ver o slide. Não está conseguindo? Não, pra mim tá tudo preto. Nem aparece você, nem slide nenhum agora. Mas tem alguém vendo? Não sei. Tem alguém vendo o slide? Eu só estou vendo você, Valkyrie. Só tá vendo eu? Sim. Nem tá Valkyrie vendo? eu Eu fui consigo ver ótima, mais né? depois que ela voltou. Só está me vendo, né? Isso. Aí, agora apareceu. Peraí que teve gente que saiu e voltou. A Agora eu consigo ver. Aline e Ítalo, já adicionei eles. Eles Os saíram. deles saíram sozinho, que eles falaram. Que a E Aline não, a falou. internet que deve ter caído, já adicionei. Agora eu consigo ver o slide. Obrigada. Tá conseguindo? Então, vamos pensar uma coisa. O caminho que o ar tem que percorrer numa intubação orotraqueal é um caminho muito maior do que na endotraqueal. Quando a gente está lá pensando no sistema ventilatório a nível de condução, dessa condução do ar, voltando aqui, o caminho que o ar vai fazer da cavidade oral até chegar no brônquio, ele é muito maior do que se eu fizer uma traqueostomia. Esse caminho é muito menor, eu estou encurtando esse caminho. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo alcançar? Então, esse caminho, ele é muito menor. Então, quando ocorre alguma patologia, alguma coisa que o tempo de intubação, em geral, pelos consensos, ele vai passar de 14 dias de intubação, o que eu faço? Eu faço, no caso, eu faço não, o médico faz, né? O que faz? Faz a traqueostomia. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem é um tubo orotraqueal. Nessa pontinha aqui é onde conecta o respirador. Eu achei interessante falar isso para vocês agora, porque nesse tempo de pandemia, a gente não sabe quem vai ser convocado, né? Se vai chegar o tempo de convocarem todos os profissionais, tem muitos técnicos aqui, mas quando vocês chegarem no estádio, vocês já vão estar tendo uma noção melhor do que é isso. Então, o respirador, o ventilador mecânico, ele é conectado nesse tubo. Esse tubo, ele está inserido na traqueia. E se vocês repararem aqui, tem um balonetezinho. O nome desse balonete é cuff. Estão vendo esse balonetezinho aqui? O nome desse balonete é cuff. Eu tenho essa borrachinha fininha aqui. Essa parte aqui, ela funciona para quê? Para eu poder fazer uma pressão, para eu encher esse cuff, para eu poder conseguir vedar a via aérea. Ó, então, o que eu faço? Eu coloquei o laringo, ó, coloca-se o laringo e passa o tubo. Se vocês prestarem atenção, esse tubo, ele é mais estreito que a traqueia, não é? Oi, vocês estão me acompanhando? Sim, sim. Então, esse tubo, Sim, estamos sim. Ele é mais estreito que a traqueia. Como que ele vai... Se vocês imaginarem que o ar está passando por aqui e que eu vou ter que ventilar esse pulmão,
Se eu deixar esse espaço, primeiro, não vai exercer a pressão direita em cima do pulmão. Segundo, qualquer manobra que qualquer pessoa da equipe fizer vai estubar. Por quê? Porque ele está frouxo. Sem falar que vai causar lesões na parede da traqueia. Então, o que é realizado? Faz uma pressão, a gente vem com uma seringuinha aqui, existe um manômetro também que a gente mede essa pressão, e infla esse cuff. No que infla esse cuff, ele vai aderir completamente na traqueia. Tá? Então, ó, aqui eu tenho a imagem do cuff, essa é uma imagem da cânula, a linha de insuflação e o balonete. Essa explicaçãozinha aqui é tudo que eu já falei para vocês, tá? Uma coisa que eu acho muito importante. Aqui eu tenho o cuff que ele não está inflado da maneira correta. Então eu tenho escape de ar. Então, primeiro, qual é o primeiro problema? Eu tenho escape de ar. Valquíria. Oi. Oi. Mariana tá pedindo para você aceitar ela aí. Vê se apareceu alguma coisa. Deixa eu ver se apareceu. E Daiane, eu vi um Périx no fundo. Só no pericão, hein? Apareceu agora. Gente. Oi? Ih, ó, me acompanha que eu não sou novela não, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Estão Quem vendo o gosta desse slide? negócio, né? Estão vendo o slide? Sim. Sim? Então, voltando. Quando esse balonete ele não está inflado corretamente, a chance de estubar é muito grande. Qualquer movimento... Fala por trás, tá? Oi? Principalmente Desculpa, equipe... não, desculpa. Tá. Principalmente a equipe de enfermagem. Quando vocês forem manusear esse paciente... para fazer algum procedimento, a chance dele estubar é muito grande. Então, eu preciso ter essa pressão no cuff, uma pressão ideal. Essa pressão é em torno de 22 milímetros de mercúrio. Então, nessa primeira imagem, você tem uma pressão do cuff adequado. Nessa terceira imagem, eu tenho uma pressão excessiva. Qual é o perigo dessa pressão excessiva? Quando vai estubar o paciente, se essa pressão ficou muito grande, na hora de estubar o paciente é quando tira o tubo, tá, gente? Na hora de estubar o paciente, então desinflei esse balonete. Acompanha comigo. Eu tenho balonete na parede da traqueia. Então, eu estou com uma pressão... Vocês estão me vendo? Não. Não? Então, deixa eu ver. Tem gente que não tá, então eu vou tirar o slide e voltar para mim. Estão me vendo agora? Não. Sim. Sim? Sim. Então, Não tô vendo, não. Eu também Tá. não consigo ver, não. Tá, que tá gravando qualquer coisa, vocês dão uma olhada depois, porque eu já voltei a imagem para mim. Ué, gente, travou? Parou o trem. Parou de novo, gente. Não acredito. Eu vou assistir Périx. Eu vou assistir Bruno Marrone. Vai começar agora. Tá vendo? Não sou só eu que tô ouvindo, não. Tem gente que tá ouvindo no fundo aí, hein? Tô ouvindo, hein? Até o sol quis ver. Bora, Daiane. Falando só exalta Bora, samba. vambora, Camila. Arrasa. Ó, fala não. Agora ele vai pegar um cavaquinho e vai tocar. Ó, escutem, gente. Estão ouvindo? Vou ter que botar no celular agora. Travou Ai, dela gente, lá, hein? Vou Eita, pular que pra live brava. do Péricles também, hein? Isso, vão, Camila.
Estão te ouvindo cantar aqui. Ei, Igor, vou até beber a gelada em sua homenagem. Voodoo Viés, menor. Não tá aparecendo, não. Era, Daiane! Ah, quem que é? Fala, amor. Tô ouvindo um pagodinho com a cremosa do lado. Bom. Ouviu, Mayra? Ouviu, Isabela? Ouviu? Não gosto. Ih, é o que, Igor? Ei, eu vou beber a gelada, hein? Ih. Vambora, tomar Voodoo Viés. Voltei, esse programa Tem todo com ela no meu sozinho. coração. Vamos lá. Fazer. Gente, voltei, vocês estão me ouvindo? Valquíria voltou Pra aí, dizer gente. onde? Esse programa fechou de Ninguém. novo sozinho. Oi. Vocês estão me ouvindo? Com ela no meu coração. Agora eu fazer. O mundo tá meio confuso de ouvir. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Valquíria. Sinaliza para mim no chat aí, gente. Vocês estão me vendo? Agora eu tô te vendo. Sim, professor. Ai, ninguém merece. Foi? Foi. Então, ninguém merece isso, mas vamos lá. Voltando ao que a gente estava conversando. Então, se eu tenho uma pressão muito grande nesse cuff, o que eu faço com essa parede da traqueia? Ela vai ficar gerando uma pressão externa, ela vai estar aumentando. Quando eu faço a extubação, a chance dessa parede colabar é muito grande. Então, eu vou fechar e vou obstruir toda a via aérea. E o que isso pode acontecer com o paciente? Correr. Exatamente. Então, cuidado com a pressão do cuff. Quem for trabalhar com paciente em ventilação mecânica, seja tubo oro, tubo endo, cuidado para não ficar mexendo nesse cuff. Sempre verifique essa pressão. Por quê? Se essa pressão tiver a mais, quando for extubar o paciente, existe essa possibilidade dessa via aérea colabar. E aí não tem o que fazer se ela for muito profunda. O paciente pode vir a óbito. Então, se existe uma chance... Como que eu sei que está no lugar certo, então, se está tudo correto? Você tem que medir a pressão do cuff. Existe um aparelhinho que quando você for trabalhar na área, tem no serviço que aqui, ó, tá vendo esse balonetezinho? Uhum. Então, eu coloco aqui na pontinha do balonete e ele vai me dar a pressão que está no cuff. Em geral, entre 18 e 22 milímetros de mercúrio. Tá? Então, não fica mexendo no balonete, porque isso é muito sério. Tá? Então, Entendi. muito, muito cuidado. Ah, Valquíria, mas por que você falou tanto tempo disso? Porque quem está na linha de frente ali são vocês, no dia a dia com o paciente. Então, vocês têm que ficar prestando atenção nisso. Porque é uma coisa, abre aspas, é uma coisa pequena, uma coisa simples, que pode gerar um problema enorme do paciente vir até a óbito. Agora, vamos continuar aqui. Traqueia. Eu estou na traqueia. O final da traqueia, eu tenho uma ramificação do bronco principal direito e do bronco principal esquerdo. É como se fosse uma via expressa, e nessa via expressa eu vou ter uma bifurcação. Eu vou abrir essa via expressa. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando, gente? Sim. Então, qual o nome dessa regiãozinha aqui dessa via expressa, dessa bifurcação, do início dessa bifurcação, onde vai para o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo? Qual o nome dessa região? Carina?
Exatamente. Por que que a gente tem que saber sobre a carina? Qual é a aplicação prática da carina? Ah, professora, por que que você está falando desse nome? Por que que eu preciso saber disso? O que que eu vou aplicar da anatomia clínica na minha vida, no meu trabalho cotidiano, no trabalho do dia a dia? Para que eu preciso saber que essa regiãozinha aqui é a carina? A carina é onde começa a bifurcação? É onde começa a bifurcação, onde eu tenho o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. O que que acontece? Quando você vai fazer uma aspiração, o que que é aspiração? Quando você vai fazer a higiene brônquica para poder tirar a secreção de toda essa região. Estão me acompanhando? Sim. Então aqui, ó. Ó, quando você vai fazer uma aspiração, você não pode ir com a sonda até o final. Eu já vi muita gente, isso aí não é nenhuma, nem duas, nem... Vou voltar a imagem para quem não está me vendo, para poder me ver. Estão me vendo? Eu já vi muitas pessoas, gente, como é que eu sei, como é que eu vou aspirar até o final? A minha função não é ensinar a técnica de aspiração para vocês, até mesmo que vocês vão aprender isso no estágio. Mas quando vocês chegarem no estágio, vocês já têm que estar com conhecimento pré-definido na cabeça de vocês. Primeiro, geralmente a gente mede o tamanho da cânula até onde, ou o tamanho da sonda, para saber até onde que eu vou introduzir. Existem serviços que só o fisioterapeuta faz essa aspiração, mas existem serviços que o enfermeiro também faz. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, não precisa medir, não. Empurra até o final. Na hora que bater lá no fundinho, você vai lá e puxa. Gente, isso é pra gente poder não falar a palavra feia aqui. O que que acontece se essa sonda... Estão vendo o slide? Estão vendo Sim. o slide? Sim. O que acontece se eu introduzir essa sonda até bater no fundinho, como muita gente fala, como muita gente que não conhece anatomia ou que foi na Vai bater na faculdade carina. comer merenda. Se bater na carina, se você ficar batendo aqui, eu vou causar um trauma nessa região. Se é uma região que tem mucosa, uma região de mucosa é uma região extremamente vascularizada, extremamente vascularizada. Então, eu vou causar um trauma aqui, gente. A chance que tem de começar um vasinho desse a babar, a sangrar e formar uma rolha e obstruir e fazer uma obstrução por rolha, ela é enorme. E isso é uma rolha que o profissional fez. Ou seja, o profissional, ele pode lesionar o paciente dele. Então, é muito importante que quando for fazer uma aspiração, que não chegue na carina. Sem contar que pode ocasionar de sangue para o pulmão, né, Valquíria? Então, foi exatamente isso que eu falei. Entendeu? O que que acontece? Esse sangue, ele tanto pode ir descendo para o pulmão e lá no final, é como se fosse uma torneirinha aberta, gente. Ela pode estar pode ter lesionado muito grande e pode fazer um sangramento maior ou pode ser por gotícula. Uma hora esse sangue vai parar, não vai? Aonde ele parar, ele vai coagular. E essa coagulação, ele vai fazer uma rolha. Então, quando você pega um paciente que está com muita rolha, a chance dessa rolha ter sido provocada por uma má conduta do profissional, seja ele qual for que estiver naquele paciente, ela é muito grande. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Quando vocês forem para o estágio, vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar de titia com muito amor e carinho para não lesionar o paciente de vocês. Para o estágio e para a vida de vocês. Tá bom?
Muito cuidado com a Karina, tratem ela com muito amor e carinho. A imagem dela aqui. Tratem dela com muito amor e carinho, porque isso é muito importante. Continuando, entenderam isso, gente? Sim. Então, continuando. Agora, continuando na árvore brônquica. Eu tenho a bifurcação, que é a Karina, e eu vou seguir para o bronco primário direito e para o bronco primário esquerdo. Vocês conseguem perceber, essa imagem aqui está melhor, que existe uma diferença de angulação entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo? Sim. Qual é a diferença? Quem falou sim? Eu falei sim. Quem que é eu? Um é mais Não. retinho e o outro é mais pro ladinho, né? Exatamente. Isso aí. Por quê? Porque Deus Por quis causa assim. Como que é a Deus pergunta, quis Valquíria? assim, mas por quê? Por conta Como do que é a pergunta? pulmão esquerdo e de direito? Sim, mas por quê? Porque o Porque esquerdo um aguenta é maior menor. quantidade do que o outro? Não. Por causa da posição dos pulmões com o coração? Exatamente. Quem falou Aê, isso? Kelvin, que isso, hein? Aê! Quem falou? Kevin. Muito bem, Kevin. Isso aí. Exatamente. Vamos colocar os neurônios para fazerem sinapse. Ó, vamos voltar lá. O que acontece? O pulmão esquerdo, ele é um pouco mais horizontalizado que o direito, que é mais verticalizado. Por quê? Por causa do coração. Eu tenho a área cardíaca que é ligeiramente voltada para o pulmão esquerdo. Então, eu não tenho só a diferença anatômica em relação aos lobos do pulmão, mas a árvore brônquica também é diferente. Ó, daqui a pouco a gente vem para o Covid. Vamos aqui nessa imagem do pulmão. Ó, a gente pulou um pouquinho. O lado direito, eu tenho 3 lobos, certo? Eu tenho o lobo superior, eu tenho o lobo médio e eu tenho o lobo inferior. No pulmão esquerdo, eu só tenho o lobo superior e o inferior. Eu não tenho qual? O lobo médio. Por quê? Por causa do coração que está preenchendo toda essa região. Então, além de não ter o lobo médio, porque o coração está inserido, também o brônquio, ele é um pouquinho mais horizontalizado do que o brônquio direito, que ele é mais verticalizado. Conseguiram entender? Sim. Valquíria, do lado esquerdo não tem o médio, por quê? Vamos voltar lá. Aqui. Tá vendo essa imagem? Essa imagem é em 3D. Tá conseguindo visualizar essa imagem? Sim. Então, aqui é o pericárdio. Tá? Quem que tá nessa região aqui? O coração. São. Exatamente. Para que o coração esteja nessa região, eu preciso de um espaço. Ele tem que ter espaço, tá? Sim. Como você mesmo disse que é assim porque Deus fez perfeito, realmente é assim porque Deus fez perfeito. A incisura cardíaca, ela está exatamente na região do lobo médio do pulmão. Então, do lado esquerdo, eu não tenho o lobo médio, porque quem está ocupando esse espaço? O coração. O coração. Tá? Aí eu tenho a parte superior, que ela abraça o coração, e tem uma partezinha final, que é a língula.
essa partezinha final aqui, ó, que é a língula. Eu tenho língula no esquerdo, mas eu não tenho língula no direito. Eu tô te vendo, tá, Valquíria? Não tá aparecendo o slide, não. Não? Não. Ai, gente, eu tô toda aqui mostrando, tô crente que tá aparecendo. Agora foi? Foi sim. Foi? Foi. Então, volta aqui. Vamos voltar. Estão vendo aqui agora? Sim. Então, por causa da área cardíaca, por causa da área do coração, que ele é mais lateralizado, eu não tenho o lobo médio. Tá? Como que eu consigo saber? Olhando, por exemplo, eu peguei um raio-x para poder olhar esse raio-x e para eu saber qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo. Eu posso ver pela posição da árvore brônquica. E se for uma tomografia ou uma ressonância, eu também consigo ver a imagem da incisura cardíaca, da impressão. Aqui, cadê a imagem? Aqui, quem está nessa região aqui? O coração. E essa pontinha aqui, essa voltinha é a língula. E além dessa divisão em lobos, que eu tenho o lobo direito, que eu tenho o lobo superior, que eu tenho o lobo médio e o lobo inferior, eu tenho também uma divisão do pulmão que é o ápice e a base. Então, a parte de cima eu tenho o ápice e a parte de baixo eu tenho a base. Qual o músculo que fica aqui embaixo? Que é um músculo em cúpula? Diafragma. Diafragma. Coisa linda, isso aí, o diafragma, tá? Então, mesma coisa por causa do coração. Essa região, o diafragma, ele vai ser um pouco mais alto do que aqui, justamente também pela posição do coração. Entendeu, Camila? Do lado direito, no caso, né? Isso aí. Entendi, sim, professora. Tá? Então, eu já estou contextualizando toda a aula do Covid. Eu coloquei um artigo aqui para vocês, gente. Primeiro, olha só. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa se basear em artigo científico, em estudos, em publicações. Só que como essa doença é uma doença muito nova, a dificuldade de ter um acesso a um material fidedigno está pequena. Por quê? Porque é tudo muito novo. Então, ainda tem que fazer estudo, ainda tem que publicar para a gente poder ter artigos. Eu fiz uma pesquisa em algumas faculdades e saiu um periódico da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi no dia 26 de março. Muito interessante. Eu coloquei aqui no slide, depois vocês em casa dão uma lida com carinho, que é bem interessante essa reportagem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve. Então, essa reportagem está muito interessante. Depois vocês dão uma lidinha com carinho. Vocês já... Vou mandar o slide, sim. Então, vocês já ouviram falar que o pulmão do Covid fica uma imagem na tomografia em vidro fosco? Não. Não. Não? Não. Gente, a gente tem 1 minuto para terminar a aula. Isso significa que vocês estão assistindo muito Jornal Nacional. Não, isso significa que eu estudei a doença. Então, o que eu falei para vocês? Como é um vírus novo, e nós profissionais da área de saúde, a gente precisa se atualizar, a gente precisa tá sempre estudando. Eu sempre falo nas turmas que eu dou aula que eu tenho uma meta pessoal. Eu tenho que fazer de 1 a 2 cursos bons por ano. Isso é uma meta minha.
tá? Agora, nesse período que eu estava grávida, eu não cumpri essa minha meta. Mas aí agora eu já estou fazendo um outro curso já. Mas a gente sempre tem que estar estudando. Então, como é uma área que eu trabalho, dou aula para vocês também e tudo mais, a gente precisa sempre estar inteirado do que está acontecendo. Então, uma característica do Covid-19 é uma característica da tomografia em vidro fosco, da tomografia computadorizada em vidro fosco. O que isso quer dizer? Estão vendo a imagem? Sim. Sim. Então, existe um acúmulo de secreção tão grande, tão grande, tão grande no pulmão, o processo inflamatório, ele se desenvolve de uma maneira tão rápida que uma imagem que ela está pequena, que aqui é uma imagem de secreção, tá? Aqui é uma secreção. De um dia para o outro, essa imagem começa a aumentar. E daqui a pouco, essa imagem está toda fosca, ela está toda manchada. Quem nunca pegou quando era criança e ficou no vidro e fez assim? O vidro fica o quê? Ele fica embaçado, não fica? Fica. Então, essa imagem na tomografia, ela fica embaçada. Por quê? Porque é um acúmulo enorme de secreção, é um acúmulo enorme de líquido dentro dos pulmões. Então, essa é uma doença que ela tem uma expansão muito rápida e o pulmão, ele fica, a gente chama de pulmão encharcado, esse pulmão, ele encharca muito rápido. Então, o nível de lesão dele é um nível muito maior. Por isso que, quando a gente vai estudar melhor a doença, e não é ver no Jornal Nacional, Igor, não foi Igor que falou? Oi? Foi ele sim. Foi. Então, não é só ver no Jornal Nacional, é estudando. A gente vai ver que existem alguns sinais da doença, tá? E esses são alguns sinais. Vocês dão uma lidinha nessa reportagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cuidado com o que vocês estão lendo. E na próxima aula a gente continua falando sobre o pulmão. Eu vou parar aqui porque tem muita coisa. Deem uma olhadinha. Tem alguma atividade? Embaixo. Olha tem aqui. Alguma atividade, professor? Tem, vou mandar para vocês. Ó, tá bom. Olha onde a gente está e olha onde tem, até onde tem. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, por enquanto não. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tem gente que não está me ouvindo, que está só no chat, né? Não, dá para ouvir, só que não dá para te responder. Não dá para responder. Então, alguma dúvida até aqui? Show de bola. Não, tudo bem. Tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo, Renato. Então tá, eu vou mandar para o e-mail da Camila o material e o caso clínico da aula de hoje, tá? E vou mandar também por Camila um podcast, uma gravação em áudio do que a gente falou até agora, principalmente porque teve essas quedas de energia, essa oscilação, e o meu programa fechou várias vezes, mas é por causa da oscilação da internet, da queda de energia. Mas eu vou estar enviando isso tudo por e-mail para a Camila e para a Alice, e elas repassam para vocês. Você vai mandar para o meu e-mail mesmo ou vai mandar para o e-mail da turma? Ah, você criou o e-mail da turma, não criou? Sim, você já mandou 2 ou 3 artigos. Então, lá. eu mando pro e-mail da turma. Tá bom. Que aí todos recebem ao mesmo tempo. Tudo bem. Se vocês não receberem, você me sinaliza, Camila. Sinalizo sim, pode deixar. Tá? Tá bom.
Cadê o rostinho de vocês pra gente poder fazer um print da tela pra ficar bonitinho?